Amigas e amigos, feliz 2019 e que sejamos exitosos na nossa caminhada em defesa da democracia, da pátria, dos direitos fundamentais do povo. Mas eu quero comentar aqui um pouco o que foram os dois discursos do presidente Jair Bolsonaro, agora na sua posse. É importante a gente analisar, né, como eu sempre digo, ver as coisas que estão por trás das coisas. Ele fez um discurso, né, praticamente se omitindo das questões fundamentais do país, que é a questão econômica, a questão social. Os dois discursos foram basicamente voltados para os seus seguidores, uma espécie de ordem unida, né, um chamamento para essa turma e a sua militância, né, essa turma aí que eu chamo aqui de cachorros loucos, gente deslocada, né, deslocada da realidade, que segue, né, essa gente segue o bolsonarismo como se fosse uma seita, né, uma coisa sectária, dogmática, obscurantista, pré-revolução francesa, como eu sempre digo aqui, sem considerar todo o processo de acumulação cultural, civilizatório, né, no Brasil. Isso é muito marcante, muito significativo, né, o processo todo aí dos saltos civilizatórios que eu tenho falado aqui. Tudo isso aí, essa militância bolsonarista, é a negação de tudo isso. Estão cegos à realidade, à história, aos conceitos fundamentais, né, do que se acumulou como civilização, né, no processo histórico. O Bolsonaro foi por aí. Ele é um legítimo representante dessa ideologia pré-revolução francesa, com essa história de vamos acabar com o socialismo, com o marxismo, essas coisas de gente deslocada, fora da realidade, né? Eu já comentei muito isso aqui, essa questão do Gramsci, por exemplo, das sínteses culturais, que é exatamente o combate ao obscurantismo, o sentido de criar uma cultura civilizada, uma cultura humanista, exatamente para se combater o que tem aí de resquícios, né, do pré-revolução francesa. Essa questão do racismo, do machismo, da xenofobia, e agora mais acentuado ainda a homofobia, né, essas coisas todas aí que são símbolos da extrema-direita, né, que é um problema em âmbito mundial exatamente decorrente da crise. Na crise surgem aí que a direita mais dita liberal, né, que eles chamam de liberal, chama de populismo de direita, populismo de esquerda, né, um pouco que está aí nos editoriais dos jornalões de hoje. Mas enfim, o que o Bolsonaro fez foi exatamente falar para essa turma toda aí, falar para a turma de Sérgio Moro, né, a seita da Operação Lava Jato, falar para a turma aí deste chanceler, novo chanceler, o Ernesto Araújo, né, um pregador de fundamentalismo, né, de obscurantismo, né, e deixou de lado o que realmente interessa, que são os superpoderes do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que vem aí, aquela história, né? A Operação Lava Jato na frente, abrindo o caminho, né, com essa discurseira de cachorros loucos, nessa discurseira demagógica do presidente Bolsonaro, e atrás vem a turma que realmente interessa, onde está a ideologia, o viés ideológico, né, como o Bolsonaro ficou falando, viés ideológico não é à toa, né, para criar uma situação, falando, não, isso aí é tudo viés ideológico, agora a gente vem aqui com a modernidade e tal, aí entra, né, essas questões que eu tenho falado aqui reiteradamente. A gente tem que olhar para o orçamento, para entender o viés ideológico, tem que olhar para o orçamento público, para o patrimônio público, as estatais, né? O problema de como se administra as finanças públicas, quem paga imposto, quem fica com o imposto que é pago, né? Como o bolo do orçamento é distribuído, metade vai para esse mundo aí do rentismo, da bufunfa, quase metade. O resto fica aí, a população amíngua, não é à toa. Essas questões que eu falo aqui, né, da reforma da Previdência, da emenda do teto, emenda constitucional do teto dos gastos públicos, de dinheiro da educação, né, da saúde, da infraestrutura, etc. Né? É povo de um lado e a turma, né, do dinheiro, a direita, esse clube privado, aí do outro. Outros tetos, que eu sempre falei aqui. Para manter esse teto nas alturas é necessário abaixar esse teto aqui. A essência de tudo está aí. Agora, isso tudo fica na pregação fundamentalista, né, de seitas. Eu sempre digo aqui, é importante separar o que é a religiosidade do povo dessas seitas de vigaristas, de picaretas que tem por aí. O lavajatismo. Está aí. Tem aqui, até separei aqui uma frase do Deltan Dallagnol, esse aí. O que, dá, Lava Jato, volta com esses aí tudo, né? Que ele escreveu lá no Facebook dele
a luta contra a desonestidade não é exclusiva da Lava Jato. A Lava Jato combatendo a desonestidade é minha no dia a dia, é sua também, o Deltan Dallagnol dizendo. Nenhuma dessas desonestidades é normal. A mudança passa por todos nós. A gente sabe o que é a desonestidade do Deltan Dallagnol, né, do espectro da Operação Lava Jato. Essa história que eu sempre falo aqui de varrer caixa 2 para debaixo do tapete, não investigar nada, só fazer politicagem, etc, etc. Tem um viés ideológico, um sentido político muito definido isso. Aí ele põe lá um quadrinho, né, que diz aqui quais são as coisas que o povo não deve fazer. Falsificar carteirinha de estudante, roubar TV a cabo, comprar produtos falsificados, furar fila, tentar subornar o guarda para evitar multas, colar na prova, bater ponto pelo colega de trabalho, apresentar atestado médico falso. Segundo ele, isso não é para fazer. Agora, fazer PowerPoint falsificado, de falsário, de estelionatário, ideológico, político, isso pode. Vender livros, vender palestras, etc. Bom, já falei muito aqui da Operação Lava Jato. Acho que hoje em dia ninguém mais acredita em Deltan Dallagnol. Nem Sérgio Moro, nem Robertson Pozzobon e nem Carlos Fernando Santos Lima. Não tem cabimento. Nem Marcelo Bretas, nem aquele Valisney, aquele juiz lá de Brasília e tal, nem, etc. Em Raquel Dodge. Né? O espectro, vejam bem, é um sistema. É importante a gente entender isso. Não é só Bolsonaro, não é só essa militância de cachorro louco. Né? Tem um sentido aí ideológico muito bem definido. É importante, porque a direita ela se unifica em algumas coisas. Agora tem uma questão fundamental aí, em que a direita dita liberal, né, essa direita tem populismo de direita, porque a mídia, os colunistas, Merval Pereira, Miriam Leitão, os editoriais dos jornalões, né, atacam o Bolsonaro por esse viés ideológico de extrema direita, que chama de populismo, etc. Por quê? Porque o potencial de destruição, né, desta gente, desse tipo de coisa, de uma certa pacificação importante para eles aplicarem o programa de governo deles é muito grande. Pode chegar com arroubos, né? Porque a direita tem uma lógica, a direita, não essa direita extrema-direita, a direita dita de centro, ela tem uma lógica, ela está interessada, ó, aqui, ó. Agora fica aí fazendo esses arroubos de Bolsonaro, isso ela não quer, porque isso divide, provoca. Ela quer uma esquerda quietinha, né, faz a sua oposição, como na época da ditadura, o MDB. Faz a sua oposição, fala, critica, deixa falar, fala, isso vai lamentar. Agora não vem querer tomar o poder. Aí é outra história. Né? Mesmo em 64, com o golpe de 64, eles viram logo no começo de saída que o AI-5, aquelas, né, os porões da ditadura e tal, aquilo ali teria que ser algo provisório. Né? Que o país entrou em crise em 1974, e aí começou, esses setores aí da direita de centro começou a ficar contra a ditadura. É importante a gente conhecer esse processo da ditadura, né? Por isso que eu recomendo aqui esse livro aqui, ó, do Aurélio Pérez, acabei de publicar. Isso aqui é uma espécie de um diário do dia a dia do que foi o enfrentamento da ditadura militar. Porque Aurélio Pérez, ele era considerado ali, né, na segunda metade dos anos 70, como ele tinha a estatura de um Lula. Liderou um grande movimento contra o custo de vida, foi eleito em plena ditadura militar, em 78, deputado federal, era militante do PCdoB, né, que até aqui, aqui nessa observaçãozinha que eu faço aqui, eu digo, o operário comunista que sobreviveu ao doicode e se elegeu deputado em plena ditadura militar. Isso aqui, portanto, é uma espécie de diário do que significou a ditadura, né, do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. Mesmo antes, porque o que acontece? A direita, ela dificilmente ela consegue criar um ambiente de estabilidade. Né? Para a direita de centro, é importante manter a esquerda, né, como uma oposição consentida, não provocar a oposição. Se a oposição sobe um pouquinho, dá uma paulada na oposição, né, que é aí as forças democráticas, progressistas, patrióticas e tal. Mas nada de querer governar, e ganhar eleição atrás de eleição, ganha Lula, reelege Lula, ganha Dilma, reelege Dilma. Isso não.
Aí não, mas também não fica provocando, porque isso aí vai dar bandeira, eles dizem isso explicitamente, dar bandeira na mão da esquerda, do PT e seus satélites, como diz um editorial do Globo de hoje. O Jânio Quadros, quando ele assumiu dizendo o quê? A história é, varre, varre, vassourinha, contra a corrupção, não sei o que ia combater a corrupção. Só quando ele chegou lá, né, não à toa ele foi eleito pela UDN, né, ele chegou lá e ele falou, isso aqui, eu vou me lascar nesse negócio aqui, vou pegar minha malinha e, né, e me mandar. Foi o que ele fez quando ele renunciou. Na carta que ele escreveu, né, carta renúncia, que ele disse o seguinte: forças terríveis levantaram-se contra mim, intrigam ou difamam, difamam até com a desculpa da colaboração. O Jânio era o perfil do Bolsonaro, do Collor, né? Chega todo arrogante, prepotente e tal. Que ele disse também que acabaram, quis dizer, né, os meus esforços para conduzir essa nação pelo caminho da sua verdadeira libertação política e econômica, o início que possibilitaria o progresso efetivo e a justiça social a que tem direito o seu generoso povo. O Jânio nunca ligou para partidos, né? A UDN viu ali com aquela história de varre, vassourinha, uma oportunidade de ter um Bolsonaro lá. A UDN era tudo aquilo, tudo que tem hoje aqui do espectro da Operação Lava Jato era a UDN. Como dizia o Nelson Werneck Sodré, né, que era a UDN fardada, gráfica, a mídia e militar, os setores lá da Escola Superior de Guerra, então, dos latrocidas que deram um golpe em 64. Isso era tudo, era a UDN. O espectro da Operação Lava Jato naquela época era a UDN. E quando ele recebeu a faixa presidencial do Juscelino, isso foi em 1961, né, ali na frente do Juscelino, ele descompôs o presidente que deixava o cargo, o Juscelino, com um discurso furioso, anunciando inquéritos para apurar a corrupção e não sei mais o que. Tudo que a UDN queria era isso aí, que é a bandeira da Lava Jato, agora, a mesma coisa. Né? Era uma peça bem ensaiada, já vinha lá da época do Getúlio Vargas, que era a mesma coisa, a discurseira aí da corrupção, essas coisas, essas bandeiras aí da extrema-direita, né? A utilização da pecha da corrupção contra o Getúlio Vargas e depois contra o Juscelino. Agora o Jânio, com seus gestos histriônicos, então o Bolsonaro, o Collor, né? O Collor presidente, não esse Collor de agora, né? Só fez exatamente acirrar essas contradições, que a direita falou, isso aí, meu amigo. Aí quando ele não quis adotar a política externa, o grande nó da coisa é isso aí, a política externa, a neocolonização, a colonização, o expansionismo do regime norte-americano, coisa que nós estamos vendo agora. O Brasil apoiou a discussão sobre a participação da China nas Nações Unidas, né, e chegou a anunciar que estava estudando o reatamento das relações diplomáticas com a União Soviética, que tinha sido rompido pelo governo. As relações diplomáticas com a União Soviética haviam sido rompidas no governo do Eurico Gaspar Dutra, o general, né, outro governo de direita, autoritário e tal, outro exemplo na história de governo autoritário. Né, e a gota d'água foi quando o Jânio condecorou, né, com a Ordem do Cruzeiro do Sul, o Che Guevara, quando ele esteve aqui no Brasil. Isso deixou a direita furiosa, né, o DN e tal. Isso criou incompatibilidades e ele catou a malinha dele e se mandou. Ou seja, conferir credibilidade a esse programa da UDN, do espectro da Operação Lava Jato hoje, equivale a fundar um partido a favor do colonialismo, da pré-república, pré-abolição, pré-independência, pré-revolução de 30, pré-constituição de 46, de 88, essas coisas que eu sempre digo aqui. Quer dizer, não é com a esquerda do Bolsonaro, a esquerda que o Bolsonaro fala que a direita está realmente em guerra. O seu problema é com o Brasil, que o Brasil não quer mais ser colônia. Lógico que tem a manipulação ideológica, o povo não tem isso difuso, o povo tem o sentimento, mas não consegue traduzir isso na política pela dominação dos aparelhos ideológicos. A mídia, as seitas fundamentalistas, desonestas, que manipulam a fé do povo, essas coisas todas aí. Desde a Revolução de 30, né, os setores populares, democráticos, patrióticos, deixaram de ser uma força marginal, com Getúlio e tal, com a Revolução, com a estrutura sindical, a estrutura partidária e tal. Entrou com força na cena política. A volta do Getúlio em 1950, a própria eleição do Juscelino,
né? A renúncia do Jânio, depois a garantia da posse do João Goulart, a própria eleição do João Goulart como vice-presidente. Naquela época as eleições eram separadas, votava-se não na chapa, votava no presidente e no vice-presidente. O João Goulart vinha do Getúlio Vargas, foi ministro do Trabalho, né? Ele foi derrubado no governo Getúlio Vargas exatamente que ele propôs, bancou, e o Getúlio também bancou um aumento no salário mínimo de 100%. Né? E aí quando o Jânio renunciou, tentaram o golpe, tentaram impedir a posse dele, depois tentaram um golpe com o plebiscito com o parlamentarismo. Ele ficaria lá simplesmente como a rainha da Inglaterra, sem poder nenhum, e depois faria um plebiscito. No plebiscito ele ganhou, e aí só que o golpe já estava em marcha. A questão ali foi uma bobeada, claro, das forças democráticas e progressistas. Quer dizer, a possibilidade do golpe ainda era uma coisa distante, algo como se vê hoje com o Bolsonaro. Nós vivemos uma situação muito perigosa, né, de endurecimento aí pela direita e tal. Como que a direita tem as contradições, evidentemente, as coisas não são automáticas, né? Mesmo essa postura aí da direita de centro contra o Bolsonaro, isso é uma contradição que a gente tem que analisar e considerar, não ignorar isso. Né? Mas naquela época, a tal da direita de centro se juntou com a extrema-direita para dar o golpe em 64. Né? Numa conjuntura ali específica, porque ganhava força as forças democráticas e progressistas que vinham já desde a Revolução de 1930. Quer dizer, aí teve a eleição do Miguel Arraes para governador do estado de Pernambuco, né, que marcou a entrada em cena naquela conjuntura de uma tendência política desvinculada daqueles esquemas tradicionais e tal. Já tinha havido também, depois teve a eleição do Brizola, governador do Rio Grande do Sul, né, também de tendência patriótica e tal, mais à esquerda. E aí as forças conservadoras começaram a intensificar a trama. Ali era a hora de fazer uma grande frente ampla. Agora o que se tentou ali? Fazer uma frente ampla sem o Juscelino, excluindo, por exemplo, o Juscelino, um erro. Seria um erro grave repetir isso agora, excluir quem quer que seja de uma frente ampla de oposição ao bolsonarismo. Aí a direita já tinha armado, né, todo o esquema, já estava aqui, os esquemas da direita da Igreja Católica lá pelo Nordeste, criaram institutos disso, institutos daquilo, enfim. Nesses livros aqui, esses aqui, do Pomar, do Grabois, isso é muito bem descrito. E esse aqui do Aurélio, mais um enfrentamento direto com a ditadura. Foi preso no doicode, torturado, quase assassinado. Enfim, está aí a história para a gente entender exatamente do que se trata. Agora, o fundamental de tudo isso, como lá quem assumiu a economia, Roberto Campos, Otávio Gouveia de Bulhões, que era da velha escola liberal, da República Velha, do velho capitalismo que levou à Primeira Guerra Mundial e criou aquele turbilhão do entre guerras, chegou à Segunda Guerra Mundial com o Hitler dizendo que ia combater o marxismo. É o mesmo discurso, marxismo, vamos banir o socialismo, libertar do socialismo. O discurso do Bolsonaro é muito parecido. Quem procurar aí na internet tem os discursos do Hitler, né? Exatamente nesse sentido, porque tinha havido a Revolução na Rússia. Olha aí, a Revolução Francesa, a Comuna de Paris, a Revolução na Rússia, o enfrentamento na Segunda Guerra Mundial basicamente pela União Soviética. Os casos das guerras de libertação nacional, a Revolução na China, a Guerra no Vietnã, a Revolução em Cuba, a Guerra da Coreia, etc. Tudo isso aí compõe o cenário que nós estamos vendo aqui exatamente, que é reprodução, não é daqui isso aqui não é uma geração espontânea daqui. Por que o Trump ganhou nos Estados Unidos? A ascensão da extrema-direita na Europa, né? Aí o Globo faz um editorial hoje, né, exatamente nessa linha que eu estou falando aqui, que diz o seguinte, que cumpre-se, as tantas diz o editorial, cumpre-se o saudável princípio democrático da alternância no poder, depois de longo ciclo de governos da esquerda, de tucanos e petistas, põe os tucanos aí na esquerda, o neoliberalismo do Fernando Henrique, do Collor seria de esquerda, Fernando Henrique ele está dizendo aqui na verdade, sustentados em alianças com forças conservadoras, a chegada ao poder pelo voto de um presidente da esquerda, de um deputado ex-capitão do exército da direita, até há pouco assumido simpatizante da ditadura, quer dizer, ele renunciou à simpatia pela ditadura. Eu não vi, só o Globo que viu. É prova da solidez da democracia.
Aí vai pelo golpe, vai justificar o golpe contra Dilma em 2016. E diz aqui que precisa ser preservada, seja quem for o ocupante do Planalto. A democracia para eles é isso aí, quer dizer, a esquerda fica assim, nada de ficar ganhando eleição aí um atrás da outra, não, viu? Pessoal aí de esquerda. E Bolsonaro, não fica provocando essa gente, não, precisa dar bandeira para eles. Quer dizer, vão defender o povo, a pátria aqui contra tudo isso aí. Né? Diz aqui, o editorial falou, o impacto, Bolsonaro prometeu trabalhar para construir uma sociedade sem discriminação ou divisão, referência que remete à atmosfera de ódio que acompanhou momentos da campanha da qual ele foi um dos protagonistas. Ao discursar no parlatório, o presidente, de forma compreensível, usou um diapasão ideológico, mas para governar precisa descer do palanque. Ele renunciou ao discurso de ódio? O que é que ele fez no parlatório, se não discurso de ódio? Sangue para manter a nossa bandeira, aquele discurso de cachorros loucos. A minha bandeira jamais será vermelha. Tá bom, ele falou lá, tem aí, amplamente divulgado. Aí diz aqui, aqui, isso é importante. Junto com a volta à oposição do PT e satélites, o Partido Comunista do Brasil, por exemplo, aqui, tem desde 1922, enfrentou a ditadura do Estado Novo, enfrentou essa trajetória, fez a guerrilha do Araguaia e tal. É satélite do PT. Até onde vai, aí exatamente isso que eu estou falando, deixa eles quietinhos lá, fica gritando e tal. Diz aqui que sempre foram competentes na oposição, prevêem-se dificuldades no legislativo que precisarão ser enfrentadas de forma competente. É isso, né? Por que a oposição é competente? Por que ela ganhou eleições atrás de eleições? A oposição aos neoliberais, à direita e tal. Por quê? Porque eles são bons de fazer oposição? Não é questão disso, a questão é que traduz a ideologia do povo, o ideal do povo, claro. É isso que eu falei aqui anteriormente, agora há pouco aqui. A guerra é contra o Brasil, contra o povo, manipula o povo, né, vai aí e tal, mas o povo não falou, não é isso que eu queria não, na verdade eu queria democracia, queria independência, queria melhorias econômicas, sociais, etc. É isso que o povo quer, o ideal republicano, essencialmente progressista, patriótico, né, os saltos civilizatórios, enfim. E aí fala aqui do caso do Queiroz, diz que é um caso mal explicado, não sei o que, o Globo, né, diz que precisa explicar direito isso, então isso é uma pedra no sapato deles, o problema da corrupção. O Bolsonaro não é diferente de tudo que, ele não está isento de todas as acusações que a Lava Jato faz aí para todo mundo. O Estadão faz um editorial também no mesmo diapasão, na mesma linha, que diz as tantas que defender os valores da ordem liberal tem sido uma batalha em glória. O carisma e o apelo eleitoral do discurso de líderes populistas, hábeis em vender os sonhos sem apresentar a conta, reduzem os liberais a uma pleiade de burocratas insensíveis aos reais anseios do povo, nada mais longe da verdade. E, por mais difícil que seja, este é um bom combate, principalmente no momento em que começa no Brasil uma experiência política sem precedentes. É isso aí, a direita de centro entrega isso aí, entrega o poder na mão desses, entre aspas, populistas de direita, a esquerda se levanta, isso aí não, isso é fascismo e tal. É melhor manter as aparências de democracia, oposição consentida, é isso que o Estadão está dizendo, os liberais, que agora são neoliberais. Essa aqui é a questão, eu sempre digo aqui, o capitalismo naturalmente, do ponto de vista político, ele tende ao fascismo, ele vira fascismo. Tem como. São coisas antípodas. Socialismo, não é à toa que o Bolsonaro fala tanto de socialismo, Trump, Hitler, né, e etc. Extrema-direita aí. São antípodas. Quando um sobe, outro desce. Outro não. É isso aí, a gangorra da história da Revolução Francesa para cá. O processo é isso aí. A Folha também faz editorial exatamente dizendo isso, que diz que Jair Bolsonaro enfatiza o embate ideológico contra inimigos já apiados do poder, como o petista Luiz Inácio da Silva, sua nêmesis, sua semelhança, né, querendo dizer aqui, o presidente Jair Bolsonaro se pretende uma ruptura. Verdade que Lula, mais megalômano, se apresentava como uma guinada na história nacional de 5 séculos. Bolsonaro, empossado nesta terça, anuncia uma reviravolta na democracia das últimas 3 décadas. Populista, exemplo do rival, o novo mandatário precisa de vilões a combater, reais ou imaginários. Ao discursar, transformou um ataque deslocado durante a campanha em uma conspiração derrotada de forma épica.
aí aspas aqui, quando os inimigos da pátria e da ordem tentam pôr fim à minha vida, milhões de pessoas foram às ruas. A fala do Bolsonaro. Os pronunciamentos, diz a Folha, primeiro no Congresso, depois ao público aglomerado em frente ao Planalto, apelaram ao combate ideológico e, infelizmente, pouco ou nada adiantaram da agenda de governo. É isso aí que eles querem. E a reforma da Previdência? E as privatizações? E não sei mais o que, o dinheiro? Cadê o dinheiro? Esse que é o problema. Aí agora o Bolsonaro acabou de assinar a história do salário mínimo. Olha aí, um exemplo clássico diz que o Paulo Guedes disse que já tem a medida provisória da Previdência também pronta. São os primeiros ataques ao povo. É uma lógica da coisa. É isso que eu falei aqui. Não é uma eleição tão somente, né, contida nesse contexto agora. Não é isso, não. Está contido na história. História do Brasil, história do mundo. A história do século XX, do século XIX. Do que foi, né, do que é a luta de classes, né, essa engrenagem que move, né, as sociedades capitalistas, que é o capital versus trabalho, né, o povo contra a elite, contra a direita. Né? Eles assumem o poder, aquela história, né, o Emmanuel Macron na França, o Macri na Argentina, aqui no Brasil, Fernando Henrique Cardoso, Collor de Mello, o Jânio Quadros, o Eurico Gaspar Dutra. Está aqui muito, isso aqui, ó. Tem muito do que foi aquela luta ali do pós-Segunda Guerra Mundial, do pós-Estado Novo no Brasil. O Dutra ganhou as eleições com um programa de direita, com um discurseira à lá Bolsonaro. O país mergulhou em crise, o Getúlio que recuperou tudo aquilo lá. Agora, recuperou de forma, né, primeiro, dizendo que precisava priorizar aqui a economia nacional, a indústria nacional, o emprego, né, a distribuição de renda, soberania do país. Fez uma lei aí controlando a remessa de lucros dos grandes grupos econômicos que tinha entrado aqui no governo Dutra. O domínio da economia pelos oligopólios. O Brasil perdeu a sua autonomia, o seu controle sobre a economia. O Getúlio assumiu com tudo, dizendo tudo o contrário daquilo lá. Quando o Juscelino ganhou as eleições, ele só pôde fazer o plano de metas, então, porque tinha a herança do Getúlio, assim como o João Goulart. Agora, tudo isso, né, contraria a lógica da geopolítica, da expansão da lógica do regime norte-americano e da elite brasileira que é associada. Ela ganha com isso. É ilusão achar que não tem um setor aqui da elite brasileira interessado nisso. Tem contradições entre eles, evidentemente. Mas nada de entregar aí muito poder para o povo. Vai que o povo começa a tomar gosto, começa a entender o funcionamento da sociedade. Olha, isso aí não está certo não, vamos votar assim. A medida assim, medida assada, reformas de base, que falava o Getúlio, que falava o João Goulart. Aqui, dos ciclos de governos Lula e Dilma, não falava reforma de base, mas fizeram reforma de base sim. Aumento real do salário mínimo, nessa questão da distribuição de renda, geração de emprego, aberturas de frentes, né, econômicas, de fomentos aí do BNDES, a criação de polos no Nordeste ainda, a questão da Petrobras. O papel da Petrobras foi fundamental nesse ciclo. O Lula recuperou a Petrobras, moída pela era neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. O BNDES, a mesma coisa. Tudo destruído pela era neoliberal. O Lula recuperou tudo isso. Não é à toa que eu falo sempre aqui, não é à toa que a Lava Jato surgiu exatamente aí, na questão da Petrobras. Isso é sintomático e revelador, né, do que significa toda essa trajetória que levou à vitória do Jair Bolsonaro nas eleições. É um pouco aí uma radiografia de fundo, né, do que significa essa nova era que o Brasil está, né, entrando, né, que está inaugurando aqui, agora com a posse do Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia e até a próxima.